Bem-vindos. Estou aceitando pessoas. Que alegria, né? Porque é um encontro assim que a gente lançou hoje, na inspiração do coração. Meu nome é Ana Rosa, para quem não me conhece. E estou aqui com meu companheiro Maitreya, minha alma gêmea, manifestada também. E a gente sentiu de fazer esse encontro hoje. Eu estou terminando um curso hoje de manifestação em abundância do Theta Healing, o primeiro. E a gente já iria fazer essa meditação e manifestação hoje. E eu senti, nossa, que alegria de expandir isso para mais pessoas. Então, eu chamei o Maitreya também para estar comigo. Deixa eu só colocar, Lorena, vou botar você como co-host, tá? Para você aceitar as pessoas que entrarem, que toda hora tá entrando gente. E eu vou pedir para ficar de olho na comunidade também, no grupo, porque às vezes entra alguém e eu já mandei o link lá e tem que reenviar. Gratidão. Maravilha. Então eu vou começar só puxando uma meditação para todo mundo se alinhar, assim, a meditação do Theta Healing, e aí a gente começa o nosso encontro. Então vamos lá. Vamos só fechar os olhos, tomar uma respiração profunda, dar um sorriso com o coração, por estarmos aqui. E a gente vai fazer a meditação do Theta Healing, não tem certo, não tem errado. Como você se sentir mais confortável, você pode visualizar, você pode imaginar. Essa é a meditação desenvolvida por Vaiana Stibal, a fundadora do Theta Healing. Então imagina se conectando com o coração. E aí você vai levando a sua energia lá para o centro da Terra, como raízes de uma linda árvore. Onde você conecta num lindo cristal no centro da Terra, coração da Mãe Terra. E aí você sente a pulsação da Mãe Terra em conexão com as suas células, com o seu corpo. E traz de volta essa energia da Mãe Terra pela planta dos seus pés, nutrindo cada uma das suas células, ativando para esse encontro. Hum. Pode imaginar cada um dos seus chakras se abrindo como uma linda flor até o topo da sua cabeça, onde você faz uma linda bola de luz, imaginando a cor ou cores dessa bola de luz, lembrando que essa meditação não tem certo ou errado. A gente está além disso aqui. Imaginando então a cor dessa bola de luz, colocando a sua consciência ali dentro. E aí você vai subindo e subindo, olhando a si mesmo lá do alto, olhando a sua casa lá do alto, a sua vizinhança, toda a sua cidade lá do alto, podendo ir mais alto agora, olhando o seu estado, o seu país, toda a terra lá do alto, essa mãe, sentindo esse amor pela mãe terra no seu coração, podendo perceber que ela vai ficando mais distante, podendo perceber o sistema solar, o Pai Sol, o Pai Céu, e relembrando que você é filha, filho de céu e terra dessa união. Agradecendo a união de céu e terra que te trouxe até aqui, integrando esse amor no seu coração. E agora você vai subindo e subindo com a sua bola de luz além do sistema solar, para além do universo. Estrelas, galáxias e constelações. Toda a beleza do universo, que na verdade habita dentro e fora de você ao mesmo tempo.
e indo além do universo. Agora atravessando camadas de luz, diferentes camadas de luz, claras e escuras, claras e escuras. Cada vez você vai indo mais rápido com a sua bola de luz e mais relaxada você fica. Atravessando agora uma camada de luz dourada, de anjos, mestres e guias. No topo dessa camada dourada, podendo encontrar mestres e mestras, ascensos, consciências ascensionadas, como consciência crística, podendo se conectar com alguma mestra ou mestre, Kuan-Yin, Buda, Lakshmi, diferentes deidades, anjos, arcanjos, recebendo as bênçãos para esse encontro de hoje. E essa mestra ou mestre te leva mais e mais para o alto, por uma camada de sensação gelatinosa, com todas as cores do arco-íris. Camada das leis que criam e regem a criação. Então, a gente tem as leis físicas que a gente já conhece como lei da gravidade, do magnetismo, mas existem as leis também chamadas emocionais, como lei da compaixão, lei da alegria, lei da verdade. Então, atravessando essas milhares de leis que criam e regem toda a criação, chegando no topo dessa camada gelatinosa, acessando uma névoa rosa pink que é a lei da compaixão, que te acolhe completamente, que te banha, em plena aceitação de quem se é, que te ama por ser quem você é. E essa névoa rosa pink vai te encaminhando mais para o alto, para um lindo portal de luz, perolado branco, branco, branco. De um portal de pura luz, energia branca cintilante, energia da fonte criadora de tudo que é. Consciência de pai e mãe unificado, origem, amor incondicional. E vai percebendo que cada uma das suas células cintila e vibra com essa energia branca perolada, que é a energia da fonte criadora de tudo que é. Origem, pai e mãe, amor incondicional. Deus, o nome que você se sentir mais confortável. E aqui eu faço uma oração de abertura para o nosso encontro, fonte criadora de tudo que é. Agradecemos por estarmos juntos hoje, nesse dia tão especial, manifestando, co-criando as nossas vidas, o melhor e mais perfeito alinhamento com a energia do amor incondicional, com o bem maior, com os propósitos da nossa alma, com os nossos tempos divinos. Que a gente receba toda a clareza necessária para as manifestações no dia de hoje, servindo também aos propósitos de alma da Terra. Arro, gratidão. Bem-vindos! Podemos abrir nossos olhos. Tem algumas carinhas conhecidas, outras novas por aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Rosa. Eu trabalho como instrutora de Theta Healing há 10 anos. E acabamos de finalizar um curso hoje chamado Manifestação e Abundância 1. Eu vou iniciar o curso Manifestação e Abundância 2 amanhã, com alguns alunos bem queridos. E hoje a gente sentiu de convidar esse evento porque a Vaiana, que é a fundadora da técnica, por alguns motivos que a gente vai explicar. Então, num dos últimos encontros que eu tive com a Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, ela contou que o dia 1º de maio, ele é um dia especial, porque ele é um dia em que os véus de percepção da espiritualidade
ficam mais finos, menos robustos, mais acessíveis. Então, a gente pode, no dia de hoje, ter uma facilitação de conexão espiritual. E essa conexão pode ser com os nossos ancestrais, podem ser com anjos, mestres e guias, e também pode ser uma conexão para as nossas manifestações, uma facilitação para as nossas manifestações. E, para além disso, no dia de hoje é um dia de lua cheia, né? E o dia de lua cheia, ele facilita muito as nossas manifestações, né? Hum. Quer falar um pouquinho sobre isso? Especialmente essa lua cheia, né? Toda lua cheia, na Ásia, no Oriente, né, são festivais, né? Claro que cada país ali com a sua cultura, mas toda lua cheia tem essa compreensão, né, do fluxo de energia, e a lua no Oriente é a mente. No Oriente, astrologia. Então, quando a lua está cheia, a mente está cheia, né? Por isso existe o termo dos lunáticos, né? As pessoas que entram num desequilíbrio mental por conta dessa força da lua. Então, isso acontecia muito na lua cheia. E esse é o lado desarmônico, né, disso. Então, por isso que toda lua cheia é um dia especial, um festival para meditação e vários rituais, várias práticas, mas especialmente a meditação, porque a, a, a energia está mais na cabeça, né? Assim como nas árvores, ela vai estar nas folhas e depois na minguante vai indo para a raiz. Então tem toda essa forma de cultivo, né, da agricultura, assim na agricultura celeste também, né, na nossa agricultura interna, as nossas sementes, né, os nossos frutos, o nosso cultivo também existe esse fluxo de energia ascendente e descendente. E na lua cheia, então, a energia está mais, né, no topo da cabeça, nesse centro, então facilita a conexão espiritual e ao mesmo tempo dá muita energia para a mente. Só que a nossa mente, só com muita energia, pode não ser bom, né? A gente precisa direcionar essa energia. Nossa mente, né, muito rápida e o pensamento sempre se movendo. Então, a meditação tem esse propósito de concentrar o nosso pensamento, né? De concentrar a energia mental em um ponto só, seja ele qual for, a respiração, uma imagem do divino, uma parte do corpo, um centro energético, para que, então, contenha um pouco essa força que poderia criar qualquer coisa se a gente ficasse com pensamentos aleatórios e você focaliza para um objetivo específico. Por isso que se torna um dia muito especial para manifestação. Você foca esse potencial na imagem, intenção do que você quer manifestar aí, e aí a gente tem um ganho, né, de energia. Uhum. E especialmente essa lua cheia, então chama a Guru Purnima. Purnima é lua cheia, Guru não, desculpa, Buda Purnima. Então, Buda, né, o Buda histórico, ele nasceu e se iluminou nessa mesma lua. Então, né, o nascimento dele já é algo assim, né, que já veio com todo um trabalho espiritual, então já é um nascimento assim marcante e o dia da sua iluminação, né? Então, o que dentro das se fala na tradição budista, dentro da fraternidade branca também, que existe um vale no Himalaia onde as pessoas vão fisicamente para esse lugar, só que poucas pessoas conhecem, é difícil de chegar. E elas chegam lá nesse dia e ficam lá esperando, e tem uma rocha, um lugar, e alguns mestres se materializam ali. E Buda é a figura central, né, que vem. E então o que é dito é que é uma dispensação de energia espiritual, de iluminação, o ponto, o auge disso durante o ano, né? É um ponto onde tem toda uma egrégora de mestres e Buda ali como essa figura central que trouxe, né, esse clareou esse caminho da meditação que já existia, mas deixou mais enfatizado, né, esse caminho de atingir a união com a fonte através da meditação. E é como se ele trouxesse de novo esse potencial máximo e dispensasse para a humanidade. Então, por isso também se meditar
nesse dia, nessa noite, sobre essa a energia da Lua, você também vai estar sobre essa irradiação. Então, a gente pode manifestar qualquer coisa, mas também lembrar que está tendo esse tom, né, de iluminação, de realmente essa comunhão com o divino, né? Hoje tem essa mais propício para isso, né? Uhum. E o dia de hoje, como eu falei também, a questão dos véus que estão mais acessíveis, né, em relação à espiritualidade, não só hoje, mas a Vaiana comentou, por exemplo, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, que são dias também, o Halloween, pega o 1 e 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos lá no México, né, que é essa coisa de você falar com seus ancestrais. Não é à toa que essas datas acontecem, essas festividades, esses rituais acontecem nesses dias, porque realmente é mais facilitado o acesso à espiritualidade. Então, esse hoje é um desses dias, né, junto com essa lua cheia maravilhosa. Por isso estamos aqui com 66 pessoas e para a gente também manifestar, né, como o Maitreya falou, a energia da lua cheia potencializa também a energia e a luz aqui no topo da nossa cabeça. E é por aqui que a gente vai conectar com a fonte da nossa meditação, que o Theta Healing propõe. Então, quanto mais a gente tiver potencializado no nosso chakra coronário, mais a gente potencializa a conexão com a fonte, né? Energia de Deus, amor incondicional, que é a potencialidade de todas as criações. Por isso que fica facilitado e a gente consegue manifestar também. Então, eu falei para vocês, talvez nem todo mundo conseguiu escrever as suas manifestações, a gente pode dar uns minutinhos também para a gente se alinhar quanto a isso. O que a gente recomenda no Theta Healing quando a gente fala em manifestação? Vou dar algumas guianças básicas aqui para gente. Então, a gente vai ter preferencialmente um caderno de manifestação. E até esse foi um dos motivos pelos quais a gente se animou em fazer esse encontro, porque hoje eu retomei o caderno de manifestação. Nós dois, a gente tem um caderno de manifestação. Inclusive, o meu companheiro foi facilitado por um processo de manifestação do Theta Healing. Quem não sabe essa história tem lá no meu canal que eu conto como é que foi esse processo de manifestação. E foi exatamente numa lua cheia também. Então, bem interessante, assim. E aí, hoje eu estava reolhando o caderno, né? Porque a gente estava falando sobre manifestações no curso. E aí, o nosso caderno, ele tem algumas seções. Então, a gente tem sessão viagem, a gente tem sessão saúde, a gente tem sessão trabalho, a gente tem sessão dinheiro. Então, você pode ter uma sessão relacionamento, as manifestações para o seu relacionamento. Isso é interessante também no seu caderno, colocar essas sessões. E aí, a gente acabou de retornar da Índia, né, numa grande viagem maravilhosa. E aí eu abro o caderno, e aí a primeira manifestação que a gente escreveu no tema viagem foi: nós já somos convidados a viajar a trabalho para lugares auspiciosos que nos trazem experiências de autoconhecimento, amor, amizade, paz, alegria, trabalhos sustentáveis, prazerosos, prósperos, que nos possibilitam a estarmos a serviço da fonte para sermos canais do amor. E realmente, tipo, a gente acabou de voltar de uma viagem no qual ele foi convidado para a trabalho, né? E eu fui, assim, fui parcialmente junto, assim. Mas realmente é muito interessante, né? As coisas que você escreve. De repente você deixa um tempo quieto, um tempo sozinho aquele caderno, e quando você vê, estão acontecendo, né? E a segunda manifestação aqui que a gente escreveu, nós já fizemos uma viagem maravilhosa para o Peru, que acabou de acontecer também ano passado. Então, e aí tem outros países aqui que ainda não aconteceram, né? A gente colocou a Índia aqui de novo. Então, e aí a nossa quarta manifestação é a nossa viagem para a Índia em 2026. Já acontece com facilidade e leveza em todos os níveis, inclusive financeiro. E realmente aconteceu, né? Essa viagem foi logo no começo de 2026. E a gente deve ter escrito isso em 2024, 25, e chegando perto de 2026, a gente não tinha ideia de ir para a Índia, né? Isso tinha ficado esquecido. E a gente olhou assim e disse, mano, agora não vai ser, não estamos com as condições assim. E aí no final do ano, um pouco tempo antes, veio esse trabalho e aí Uhum. possibilitou a gente ir. Assim.
E aí na saúde também a gente tinha escrito que a gente já fez um processo de Panchakarma maravilhoso, profundo, curativo, restaurador, rejuvenescedor no Kerala, que é na Índia, na melhor clínica de Ayurveda. A nossa viagem já foi maravilhosa e nos preparou para os diferentes eventos do ano. Então, realmente também aconteceu. Foram manifestações que a gente verificou hoje, assim, falou, nossa, que incrível, né? Então, por que que esses cadernos de manifestação te ajudam? Porque é como se eles dessem para o seu subconsciente uma lista de tarefas. Então, em vez de você se ocupar com criações distorcidas, com problemas, desafios dos diversos, você vai dar uma ocupação para o seu subconsciente para ele se direcionar para o que você realmente quer criar na sua vida. Então, vai manter o seu subconsciente ocupado, né? E aí, quando a gente for escrever as nossas manifestações, você vai escrever sempre no presente ou no passado, como se já tivesse acontecido. Você nunca vai escrever eu quero uma casa nova, porque se você está manifestando eu quero, você está cocriando mais querer. Você está se distanciando mais das manifestações, né? Então a gente sempre afirma eu já tenho nas nossas escritas, no presente, ou como se já tivesse acontecido no passado. E você pode acrescentar uma emoção, por exemplo, eu sou grata por já ter feito essa viagem, por já ter construído a minha casa. Eu sou grata por, sou feliz e sou grata por, adicionando uma emoção junto com a sua manifestação. E aí, a gente, obviamente, eu tô passando os básicos, assim, só para garantir, né, que tem gente que está chegando agora, nunca ouviu falar, talvez, do Theta Healing também. A gente não vai manifestar por outras pessoas para não interferir com o livre-arbítrio, né? Muito importante isso, assim. Mas você pode manifestar com outras pessoas. No caso, eu e ele, a gente se une para algumas manifestações, né? Então é interessante você manifestar com pessoas. Você não vai manifestar pelo seu filho. O meu filho já passou em medicina, esse tipo de coisa. Não, você vai manifestar com seu filho se você quiser, e se ele quiser também. E aí eu vou trazer uns pontos que eu achei muito interessante do último encontro que eu tive com a Vaiana, que ela justamente falou sobre manifestação e sobre merecimento nas suas manifestações. Então, uma coisa importante quando a gente manifesta é utilizar a virtude da verdade, estar alinhado com a virtude da verdade. Por quê? O seu cérebro ele é muito inteligente. Então, ele reconhece coisas que são mentiras. Por exemplo, você está aqui no Brasil e aí você está manifestando que você é o CEO da Apple. O seu cérebro ele sabe que você não trabalha na Apple número um, né? E que, tipo, isso é muito improvável em algum nível. Assim, você não está nem trabalhando nessa empresa. Então, é como se para o seu cérebro aquilo fosse considerado como uma mentira. Não adianta você colocar coisas que são muito, assim, por exemplo, vou manifestar que um famoso, sei lá, o Brad Pitt é minha alma gêmea. Tipo, tudo bem, pode até manifestar, mas o Brad Pitt não sabe que você existe, você não conhece ele. Então, assim, tem coisas que não são verdadeiras para o seu cérebro, para sua mente. Então, isso atrapalha a sua manifestação. O que que você pode fazer? Então, se eu estou querendo. E também interfere com o livre-arbítrio, né? Se eu, por exemplo, acho que o Maitreya é uma pessoa interessante, então eu posso ver quais são as virtudes do Maitreya que me inspiram. Ele é uma pessoa divertida, ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa com sabedoria, é uma pessoa bonita, então eu vou ver o que me inspira, né? Ou por que que eu quero esse trabalho na Apple, enfim. Quais são as virtudes que tem ali que me inspiram e que eu posso usar de inspiração na minha manifestação? Então você pode se inspirar, mas você não vai, né, interferir no livre-arbítrio. A gente vai olhar para isso, tá? E uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, tem pessoas que manifestam. Lá no curso, a Vaiana perguntou assim pra gente: tem gente que está manifestando ganhar na loteria. Alguém já ganhou na loteria aqui? Ninguém tinha ganho. E aí, uma coisa que pode ser interessante, porque eu sei que às vezes tem gente que manifesta ganhar na loteria. Eu mesma já fui uma dessas pessoas até eu perceber, gente, isso para mim é uma mentira, porque assim, se eu ganhasse na loteria,
eu sei que tem virtudes e aprendizados que são importantes para mim a nível de alma, como, por exemplo, serviço, como, por exemplo, determinação e dedicação. Tem projetos que eu quero fazer acontecer, né? Que eu quero me dedicar, que eu quero estar a serviço. Então, e especialmente para os curadores gostam de um pequeno desafio, sabe? Então, eu sei pessoalmente para mim mesma, isso é uma verdade para mim, talvez não seja para você, mas para mim eu sei que se eu manifestasse ganhar na loteria, isso atrapalharia certos crescimentos que a minha alma quer ter. Então você tem que levar em consideração isso também. Isso também faz parte da verdade, de você ser sincero e honesto com as suas manifestações. Então veja se faz sentido para sua alma, né? Eu sei que para minha alma agora as conquistas que eu tô tendo são muito, muito importantes. E aí a gente tem, a Havaiana também falou isso, que tem crenças de merecimento ancestrais que são muito fortes, muitas vezes. Então, uma crença de merecimento ancestral é que você precisa fazer por merecer. Então, eu preciso conquistar aquilo para merecer aquilo. Os nossos ancestrais, muitas das conquistas que eles tiveram foi por muito trabalho, por muita dedicação. E esse é um caminho que já é muito conhecido para o seu DNA e muito honrado também, de certa forma, na ancestralidade. Então, a Havaiana também trouxe isso. Às vezes tem crenças tão profundas ancestrais que é melhor você trabalhar com elas do que contra elas. Então, normalmente, para sua alma, algumas coisas você vai querer conquistar, sabe? Você vai ter querer, porque isso também libera certos hormônios para você. Então, trabalhe com isso, às vezes, não trabalhe contra isso. Eu sei que para algumas pessoas, para o aprendizado que a alma delas querem ter, vão ter caminhos diferentes, né, para as manifestações, mas leve isso em consideração também, que é mais fácil para a gente, nas nossas manifestações, conquistar as nossas manifestações. Não tem uma tradução tão boa quanto em inglês. Em inglês, havaiana, you have to earn it. Earn it é tipo assim, ganhar aquilo, sabe? Fazer por merecer, conquistar. Isso faz a diferença porque tem essa programação forte no nosso DNA. E saiba que a sua alma gosta de desafios, sabe? Ela gosta de vencer, especialmente para os curadores, tem muitos aqui. Então, leve isso em consideração também, né? E aí, sobre isso de virtudes importantes para nossa alma, a Havaiana deu um exemplo nesse encontro que foi o seguinte: ela estava manifestando vender um chalés que ela tinha, e aí não estava vendendo, e ela perguntou para o Criador, conectou com a fonte através da meditação do Theta Healing, e perguntou: o que que eu preciso para que essa manifestação se realize? E o Criador mostrou para ela que ela precisava consertar esses chalés, que precisavam de alguns reparos, alguns consertos. E aí ela entendeu também que para a alma dela era muito importante entregar tudo arrumado, que isso era uma virtude importante para a alma dela, que era uma coisa que importava em termos de virtude. Então, claro que seria possível vender sem consertar, seria, mas para a alma dela, para ela realmente se sentir feliz, satisfeita, realizada vendendo aquilo, ela se sentiria muito melhor, mais alinhada, se os chalés estivessem consertados. Então, ela recebeu essa resposta, ela consertou, e inclusive na hora de consertar os chalés, eram justamente as pessoas que se tornaram os compradores. Então, isso é interessante também para suas manifestações, quando a gente fala em virtude da verdade, quais são as virtudes? Essa é uma virtude que potencializa a sua manifestação. O que é verdadeiro para você? Para a Havaiana era verdadeiro que os chalés estivessem em ordem para vender. Então, se alinhe com a verdade do seu nível de alma, né? Das suas virtudes, da sua essência espiritual. Eu falo, para mim, assim, quando eu falo em virtudes, né, as verdades da sua alma, é um pouco dos vocabulários, assim, do Theta Healing, né? Então, sei que tem gente que está chegando agora, mas vocês vão se acostumando um pouco com isso, assim. É... E aí, obviamente, que depois de você manifestar, é importante você tomar as ações. Então, também não adianta você manifestar que você tem 10 clientes por semana se você passa a semana no sofá rolando no Instagram, né?
Você tem que tomar ação. Tipo, esses clientes sabem que você existe, você divulgou para alguém o seu trabalho. Tem alguém que sabe o que você faz? Se ninguém sabe o que você faz, você está manifestando e você não comunica, muito dificilmente isso vai acontecer. Então, a gente tem que alinhar a nossa ação com o que a gente está manifestando também. É, inclusive, essa coisa do Instagram, assim, é uma percepção que eu tenho eu acredito que tem duas principais energias no Instagram, só para vocês saberem, a energia do consumidor, de consumir o conteúdo, e a energia de criar. Então, você tem que prestar muita atenção também se você está sendo simplesmente um consumidor, né? E você não está. O que que eu fiz? Pessoalmente, o que que eu fiz? Eu deixei de usar o Instagram assim Eu só estou usando a trabalho, ou seja, só posto os stories, né? Posto as minhas criações. Porque senão a gente é engolido ali por consumir, né? Ou você está consumindo ou você está criando. Então tem essa consciência, tem essa clareza, né? E aí, claro, se você está muito consumindo isso, a sua energia está sendo consumida ali, você está tirando energia das suas criações. Então, para você manifestar, é importante que você crie. Então, se eu estou anunciando os meus trabalhos de cura enquanto terapeuta, eu vou criar um flyer, eu vou criar uma divulgação, né? Então, a gente tem que prestar atenção também no que a gente, para onde a gente está entregando o nosso poder. É uma coisa que a Vaiana falou também, são dos nossos vícios, né? Todo vício é uma forma de você dar o seu poder. Então, seja ele, você tá viciado em álcool, em cigarro, ou você está dando seu poder para isso. Você está viciado em Instagram, você está dando seu poder para isso. Então, veja no que você está entregando o seu poder. Então, falei um pouco das coisas básicas, assim. Nos cursos de Theta Healing, a gente aprende a outros pontos importantes, assim, como no Manifestação 2. Eu dei uma aula introdutória, então você pode ver entrar no grupo da aula introdutória na comunidade da Alegria Compassiva, aula introdutória do Manifestação e Abundância 2, que lá eu dei um exercício para vocês também de como manter o seu padrão vibracional. Porque assim, não adianta você manifestar hoje e amanhã de manhã acordar reclamando do mundo, ou com muita preocupação, ou com. São energias, né, que são meditações reversas. Né? A preocupação, meditação reversa, a reclamação também diminui o seu você precisa manter o seu padrão vibracional depois que você manifesta. Então, uma das formas é a gratidão, né? Então, ali naquela aula introdutória que eu dei sobre o curso do Manifestação 2, tem um bônus no fim da aula sobre como manter o seu padrão vibracional para conseguir sustentar as suas manifestações, né? No Theta Healing, a gente aprende a trabalhar as nossas crenças. Então, se você manifestou algo e aquilo ainda não se realizou, pode ter alguma resistência no seu subconsciente. Então, nosso subconsciente é cerca de 90% da nossa mente, é a nossa mente subconsciente. Cerca de 10% ou menos até é a mente consciente. Então, para suas manifestações virem para a realidade, a toda a sua mente subconsciente, esses 90%, tem que dizer sim para sua manifestação. Tem que estar alinhado com o seu desejo consciente. Isso é uma coisa bem básica e bem introdutória, né? Assim, estou falando isso porque eu sei que tem pessoas aqui que nunca ouviram falar, talvez, do Theta Healing. Mas o Theta Healing, ele tem formas, então, da gente entender essas crenças, esses registros e esses traumas ali na sua mente subconsciente para transformar, para poder se alinhar com o seu desejo consciente, né? Por exemplo, no meu começo da minha jornada de Theta Healing, eu fui trabalhar as minhas questões de abundância. E eu tinha um padrão muito doido, que era eu gastava mais dinheiro do que eu podia, isso me gerava uma dívida, e eu pedia para o meu pai, e eu acabava gerando uma dívida com o meu pai. E quando eu fui olhar para esse padrão junto ao Theta Healing, eu fui fazer um atendimento, e aí a gente chegou numa crença raiz, num ponto origem, né, onde se iniciou esse padrão. Então, eu era criança, era uma memória que veio que me trouxe muito choro, assim. Eu era criança, e a gente ia nessas banquinhas, comprar doce, comprar bala, enfim. E o meu pai é contador, então uma das profissões dele é contador. Então ele tem um papel que ele anotava assim, Ana Rosa
0,10 centavos. Chiclete, ou bala, ou paçoca. Ana Rosa, 0,15. E eu depois fiquei sabendo que o pai do meu pai também fazia isso. E quando eu acessei essa memória, eu nem lembrava mais, então o nosso subconsciente é um lugar de memórias profundas. Eu nem lembrava mais que eu tinha essas memórias. E quando eu lembrei dessa memória, me veio muita tristeza, porque quando eu vi o meu pai anotar, eu sentia que eu estava em dívida com ele. Eu pensava assim, quando criança, se ele está anotando, é porque ele vai me cobrar depois. Então eu sentia, enquanto criança, que eu não merecia receber livremente aquele dinheiro. Então, qual foi o registro de crença que ficou ali? Eu estou em dívida com meu pai. E aí, quantos anos? 20 anos depois, o que que eu estava gerando com meu pai? Estava gerando dívida, certo? Então, é esse tipo de crença, de padrão que a gente precisa transformar e que o Theta Healing ajuda. Então, você pode vir para uma sessão, eu dou sessões, o Maitreya também dá sessões de Theta Healing. Tem o curso do DNA Básico, onde você aprende a aplicar a ferramenta em você ou em outras pessoas. Vai acontecer no próximo final de semana, se eu não me engano. Então é isso, né? Esse caminho é muito importante também para as nossas manifestações, alinhar nossa mente subconsciente, os registros que estão lá, com os nossos desejos conscientes. E, e aí, outra coisa, então, além de trabalhar as nossas crenças, conseguir sustentar o nosso padrão vibracional. Esse exercício que eu ensinei nessa outra aula introdutória, você pode assistir. Ele é muito bom, ele envolve, um dos passos é a gratidão pelo que você já tem. Isso ajuda a elevar muito essa energia. Então, espero que você possa assistir também, que está bem interessante essa outra aula. E aí, agora, você pode complementar, vou dar uns minutos também para você complementar a sua lista de manifestação. Se você quiser separar no seu caderno de manifestação uma área de saúde, uma área de dinheiro, uma área de trabalho, colocando as suas manifestações ali, lembrando que você manifesta por você mesmo. E vou dar 2 minutinhos, então, só para assim colocar mais algumas assim especiais para você. Aí a gente vai para os pranayamas com Maitreya, que o Maitreya ele não se apresentou, né, para ele. Tem gente que não te conhece, que ele é professor de yoga há mais de 20 anos, né, amor? Então, eu sou acharya, que é um termo técnico para mestre de yoga, né? Então, a gente, um professor de yoga, um instrutor, instrui as técnicas, né? O acharya detém esse conhecimento da prática, então é como se fosse um professor de professores, né? E especificamente de Kriya Yoga de Babaji, e que tem uma característica bem interessante, diferente de outros yogas, tem muitas ferramentas para manifestação, né? E algumas das meditações são para manifestação, porque a gente entende que a mente é um grande potencial para a gente manifestar as virtudes e o nosso Dharma aqui na Terra, mas e é muito importante a gente direcionar a mente, primeiramente, do que só ir além da mente na meditação, como normalmente são os caminhos de meditação, né? De ir para esse espaço que está além da mente, do silêncio. E é nesse entendimento que, para além de eu conquistar isso, o que, que eu faço depois com isso, né? Trazer isso para o mundo, né? Como serviço, como manifestação para o mundo. E também trabalhar os nossos desejos, né? As manifestações estão muito a serviço dos desejos e às vezes só o fato da gente manifestar, mesmo que mentalmente, às vezes a gente percebe que aquilo era só um desejo que não vai acrescentar nada na nossa vida realmente, e aí aquilo perde força. E aí os desejos mais profundos, que são espirituais, o que eu chamo de vontade da alma, vão ficando mais claros, né? Esses impulsos que vêm para a gente manifestar algo que tem a ver com o Dharma, que realmente é um serviço que a gente vai fazer enquanto alma, né? Algo que a gente veio para trazer aquilo e manifestar. Então, mas enfim, né? O Kriya Yoga trabalha com iniciações, então é um yoga tradicional. Existem as posturas, algumas técnicas que você encontra em livros, em vídeos, mas o cerne das técnicas são secretos, então a gente só passa a iniciação e se mantém, né, originais como foram desde o seu início.
E esse processo de iniciação é um processo de transmissão de energia, que não sou eu, né, que faço, é Babaji, que é o guru raiz dessa tradição. Então, mais do que só praticar a partir de, da técnica, você recebe junto com a técnica um potencial de energia e consciência elevado e que você vai ancorando ele a partir das técnicas, né? E aí, é claro, a gente tem algumas técnicas abertas que a gente compartilha em aulas abertas, assim como agora nesse momento. Uhum. E aí eu tenho um vídeo lá no YouTube que fala da manifestação da alma gêmea, como eu manifestei ele com Theta Healing, mas também com a Kriya Yoga, com as meditações do Kriya Yoga de Babaji, né? Que eu, a Marcela, talvez muitos de vocês conhecem, que é minha grande companheira de trabalho. E a gente fundou a Escola da Alegria Compassiva, né? Que tem como carro-chefe o Theta Healing, assim. E a Marcela, os pais dela são acharyas do Kriya Yoga também, assim como o Maitreya. Então, eu fui iniciada na Kriya Yoga pelos pais da Marcela, que é a minha melhor amiga, assim, que também trabalha comigo com Theta Healing. E aí eu acabei conhecendo ele também no Kriya Yoga, então é muito interessante. Tem uma dúvida aqui que é... A Rafaela falou, isso é uma dúvida que tenho porque quero manifestar uma casa que já está um pouco acima do meu orçamento, mas como escrevo no caderno se hoje eu não tenho? Se eu sei que hoje eu não tenho? Explica melhor. Isso que é interessante, porque uma das chaves da manifestação é você soltar o como. Você não precisa saber como esse dinheiro vai chegar até você, entende? Então, o que você precisa manifestar é o resultado final da sua casa, exatamente como você deseja. Então, eu já construí a minha casa de tantos metros, maravilhosa, aconchegante. Eu me sinto muito feliz e realizada com essa construção. Todo o dinheiro necessário chegou com facilidade. Isso foi interessante, assim, porque eu passei por isso. No ano passado, a gente está, né, nesse movimento também de construir a casa. E a princípio, a gente não ia ter o dinheiro total. E a gente manifestou que a gente já tinha e etc. E aí eu fui fazer fui participar, eu estava dando o curso do Theta Healing do Jogo da Vida, que a gente faz umas manifestações também no final, e a gente visualiza, tem volta e meia vem revelações do futuro. E nesse dia que eu fui fazer essa prática, eu vi que a casa estava construída e que foi mais fácil do que eu imaginava. Aí eu fiquei assim, gente, que interessante, tipo, a casa está construída, foi mais fácil do que eu imaginei. Assim, uma ou 2 semanas depois veio, né, todo o dinheiro que precisava, as circunstâncias mudaram, então assim, mas eu me surpreendi, eu falei, nossa, veio essa memória, nossa, a casa está construída e foi mais fácil do que eu imaginei. Então, assim, o como, eu não tenho dinheiro. Bom, você vai entregar para a fonte isso, a fonte que vai te trazer, a fonte que vai, né? É, então, Interessante que essa coisa da casa, há muitos anos atrás, a gente nem se conhecia ainda, né? Eu tinha uma outra companheira que veio a fazer a passagem na pandemia e é o que levou a gente a se encontrar. Tinha algumas manifestações que eu fazia e uma delas era a construção de uma casa. E eu não tinha possibilidade nenhuma financeira, nem previsão. Eu trabalhava para sobreviver, assim, não tinha. O que sobrava eu investia no Kriya Yoga, em retiros, viagens, as formações que eu tinha para fazer. Não tinha, né, eu não tinha carro, não tinha nem luxo a mais do que o básico e digno. E era isso, né? Eu sou mantinha e que era uma casa de 2 andares, né? Não era uma casa simples, barata, uma casinha, um quarto, não, tinha vários quartos, ela era grande. E era isso. Eu não questiono da onde que vai vir, como é que vai ser, vai acontecer. uhum, Não sabia se eu ia ganhar todo o dinheiro, e não interessa. E aí, claro, tem um tempo, às vezes, das coisas acontecerem. Claro, talvez se eu tivesse botado mais energia, teria acontecido antes, pode ser que sim, mas foi assim e simplesmente aconteceu, né? A uhum, coisa apareceu e se manifestou e os recursos vieram de uma maneira muito fácil e eu estava manifestando disso, né? Que
isso ia acontecer, não era uma questão assim, nossa, eu vou trabalhar muito e depois vai Não se acontecer. condicionando, né? Não tinha nenhuma condição. A condição era, ela é grande, tem varanda, é na natureza. As condições eram as qualidades, na verdade, né? Mas o como fazer, quando, onde especificamente também não era. Ah, é um lugar na natureza que eu vou me sentir bem. Então, manifeste o melhor e mais elevado para você, assim, né? Realmente escreva o que ressoa com o seu coração, qual é a verdade do seu coração. Eu lembro também, né, um ano e meio atrás, 2 anos, que a gente estava mudando de casa aqui e eu queria alugar uma nova casa e a gente tinha encontrado uma casa que era ok. E aí veio o evento de manifestação com a Havaiana, manifestação no final do ano, e a gente fez. E aí ela falou para escrever muitas manifestações, tipo 20 manifestações. Daí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar um upgrade nessa casa. Então eu manifestei que eu já a gente já se mudava para uma casa tranquila, silenciosa, ampla. E aí fui botando outras qualidades. E 2 dias depois que eu manifestei, como a gente vai fazer aqui, essa nova casa apareceu que era muito melhor do que a que eu tinha em vista. Então isso também é interessante, assim, né? De E a você gente estava, busque sempre o melhor, a né? gente tinha esses 2 dias para dar a resposta para Para essa outra. casa que a gente estava ali negociando, né? Então É. estava quase assim, Era só o fechado. suficiente aquela casa, assim, ela, né? Bem o suficiente. Mas a gente falou, não, e se puder ser melhor? Como que vai ser se puder ser melhor? Carmen, quer falar da capa do caderno vermelho? Você que é instrutora também. Fala para nós. Né, eu te dar a sugestão de falar, né? Porque que a Havaiana fala que é interessante a capa do caderno ser vermelha, né? Por causa do chakra básico, né? Que tem a ver com a cor vermelha. E ela fala uma coisa que eu não esqueço, né? A Havaiana tem umas tiradas assim que a gente guarda sempre. Aí vermelho é fácil de achar na bolsa, porque ela até sugere ter um pequenininho para carregar na bolsa, né? E ter o maior. Daí, se eu puder até falar do meu caderno vermelho, que esse aqui já é o segundo, quer ver? Aliás, o primeiro está até desbotado. Esse primeiro eu comprei quando eu fui, ó, tanto que é Isla de las Mujeres, ó, os dois, né? Esse primeiro foi quando eu fui fazer o curso de, ó, fico toda arrepiada, o curso de instrutora de manifestação com a Havaiana no México. Daí eu fui até a Isla de las Mujeres e comprei. E esse segundo foi o ano retrasado, quando eu fiz 60 anos e eu manifestei que eu ia fazer uma travessia de 10 quilômetros nadando, né, até a Isla de las Mujeres, que era o cruze também no México, no mesmo lugar onde eu fiz o curso de manifestação. Então, os dois aconteceram, né? Claro que tem os outros que eu uso também, mas o vermelho, eu acho que ele é bem importante, eu acho que pode complementar, entende? O que eu lembro bem assim é a cor da potência do chakra básico. O chakra básico tem a ver, né, com manifestação, com as coisas terrenas, com construção, e é fácil de achar na bolsa. Maravilha, querida. Gratidão. Perfeita, acho que foi perfeita essa fala. Interessante porque o vermelho ele tem essa característica, além de estar associado é uma das associações que a gente pode fazer, né, com os chakras, porque a gente pode ter cores diferentes, mas é bom, né? Mas ele é basicamente intensidade, né? Energia e intensidade. Então, o seu caderno, se ele está com essa vibração vermelha, você olha, você já fica muita energia, muita intensidade, Uhum. né? Então, Claro também que se você tem caderno de outras cores, também vai funcionar. Você está manifestando junto com a fonte, né? A fonte é a fonte criadora de todas as criações. pode até ser em caderno, mas o caderno Sem é caderno também. importante que fica mais claro, a nossa mente, né, ajuda a concentrar. Uhum. São sempre detalhes que ajudam, mas não necessariamente condicionam. E só mais uma última dúvida aqui que surgiu antes da gente começar. Aqui, ó, a Tatiana perguntou como cultivar o desapego no dia a dia. Basicamente, a meditação, né? A meditação, no caso, a meditação de observação. Existem várias formas, né, de meditação, às vezes com mais foco, mas, por exemplo, existe uma que é básico de você só ser a testemunha, só observar, né? E ela, às vezes, tem algumas técnicas. No Kriya Yoga a gente tem uma técnica que tem um detalhe secreto, assim, mas basicamente é você
ser a testemunha de si mesmo, dos seus pensamentos, sensações do corpo, barulhos que podem ter no ambiente, mas principalmente internamente. Suas sensações, seus pensamentos, e você exercitar isso por um período, pode ser curto, 5, 10, 15 minutos. Ideal 15 minutos no mínimo, assim, para ter um efeito mais fisiológico também no cérebro. Mas basicamente é você ficar no observador. Por quê? Porque a todo tempo a gente está colado com os pensamentos. A gente está ali ruminando, alimentando. E o fato de você ser o observador, você vai ter que dar espaço para trás, você vai ter que descolar. E isso é o desapego. Você vai notar que você vai ter um apego de, não, mas isso é importante, ai, mas isso é o que eu tenho que resolver amanhã, eu tenho que pensar nisso agora, senão eu vou me esquecer desse detalhe. São apegos. Então, é uma coisa bem simples você desapegar de um pensamento, de uma memória que veio ali, ah, agora estou só meditando, não vou conversar. O pensamento pode estar ali, mas eu não vou interagir com ele, não vou alimentar, que é o que normalmente a gente faz, né? Veio, ah, lembrei do meu projeto lá, e você começa a pensar no projeto em várias coisas. Não, você deixa a ideia ali e você permanece como uma testemunha. E isso vai se manifestando, se você pratica com consistência, vai se tornando um hábito. E também, então, no dia a dia, quando acontecem questões mais práticas, mais físicas, digamos, né, de enfim, alguma situação de uma discussão, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que você geralmente tem uma faísca ali que pode virar um fogo, né? Digamos, aquelas situações que você sabe que vocês têm um atrito. Digamos que a pessoa falou uma coisa que cutucou a sua ferida e você tem aquela vontade de revidar, mas você percebe que se você revidar, vai escalar, vai virar aquela discussão, e ali existe o apego em relação a isso. Nossa, eu vou responder, e você fazer esse trabalho contrário. Não vou responder. Vou observar esse impulso, essa vontade, e que é o ego, não, mas eu não quero. Ela fala uma coisa que não é verdade, então eu tenho que esclarecer que isso não é verdade. Então, isso é um apego à minha imagem, o que pensam de mim, a esse orgulho de eu vou ter que responder, né? Só que isso, na vida prática, muito difícil você só simplesmente decidir e você conseguir fazer, né? Então, isso vem desse exercício que também quando você vai concentrar serve também, né? Quando eu quero me concentrar numa coisa, vou meditar só na minha respiração. Aí a mente puxa para um outro lugar. Quando você percebeu, nossa, agora eu estou pensando lá no que eu vou fazer amanhã, eu tenho que voltar porque agora eu estou respirando. Esse exercício de voltar para o foco é um exercício de desapego. Por quê? Porque a sua mente está naturalmente apegada a seguir aquele pensamento e você vai ter que voltar. E você vai ter que, né? Você vai ter, isso aí eu penso amanhã, né? Penso outra hora, penso depois da meditação. Agora é o momento de eu respirar ou de eu focar numa imagem, seja qual o tipo de meditação for, né? Vai te ajudar. E porque assim essas coisas não existe muito outras formas mágicas, né? São exercícios, né? E a meditação, esse é só um dos benefícios, né? O bom da meditação é que você ganha no desapego, mas você tem N benefícios que vêm junto. Então, ela se torna um, uma coisa essencial para a vida interna, para quem está buscando manifestar, está buscando um caminho espiritual, está buscando ser mais saudável a nível integral, holístico, né? Saudável mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Você pode fazer essa prática também se conectando à fonte, né? E lá você se observar enquanto uma testemunha. Então, eu acho que agora a gente pode iniciar. Deixa eu ver aqui. Mas é isso, né? A gente precisa desapegar bastante do como que a manifestação vai acontecer, né? Porque o como é a fonte que vai criar. Então, se permitir que a gente se surpreenda também, né? Então, isso é muito importante também de não querer controlar a sua manifestação. Isso que as pessoas normalmente tentam fazer, controlar. Não, mas eu vou botar aqui que essa casa vai ser desse jeito e vai ser, né, bonita e harmoniosa e do tamanho que eu quero. Mas como que vai ser se eu não tenho dinheiro? Ou o seu cérebro ele já quer entender da onde vai vir o dinheiro,
não precisa, né? O como a gente entrega para a fonte. E é essa parte da entrega, a virtude da entrega, do desapego, é muito importante na manifestação. Você manifestou, solta. Simplesmente solta, entrega, confia, né? Segue essa vida. E aí a fonte vai nos surpreendendo, assim. A própria manifestação que eu fiz de alma gêmea, né? Logo antes de conhecer o Maitreya, escrevi a minha lista com todas as virtudes que eu queria da relação. Então, primeiro eu coloquei alguém para fazer as práticas espirituais comigo, que fosse devoto da Ama, que é aquela santa dos abraços, e do Babaji. E aí coloquei várias virtudes e tudo mais, e manifestei com a fonte. Agora, como essa pessoa vai chegar, quando, isso não cabe a mim, você entrega completamente, né? No meu caso, foi 2 meses e 28 dias depois que eu conheci ele, depois da manifestação, e eu manifestei justamente numa lua cheia. E a minha lista de manifestação, depois vocês veem lá no meu canal que tem te ajuda a fazer a lista de manifestação da alma gêmea. Eu até anotei meu nome, assim, assinei meu nome, onde eu tá, Florianópolis, a data, tipo, assinadinho, assim, tipo, contrato com o universo. Então, vamos lá. Ah, sim, a Fabiola falou aqui, aprendi na última lista de manifestação que fiz contigo de deixar a lacuna para ser preenchida pela fonte. É, que seria em inglês chamado fill in the blanks, que é tipo, fonte, preencha essas lacunas. Tem coisas que eu também não estou vendo, mas que tipo são que a fonte sabe que eu vou amar, que podem me surpreender. Então, a gente pode pedir para a fonte também para preencher as lacunas e jogar uns pó de pirlim-pim-pim para nós, na nossa manifestação. Com melhor do que os nossos melhores sonhos. Então, agora a gente vai fazer uma breve prática de pranayama. Você explica para eles o que é o pranayama. Pranayama para potencializar, né, a respiração, para potencializar a meditação. Então, a gente vai fazer o pranayama e logo eu já vou puxar para a meditação, tá? De manifestação, e aí a gente vai finalizar. Então, prana é energia vital, né? E a yama, o yama é esticar como um arco. Então, é como um arqueiro que estica o arco e mantém, né, a postura. Ele tem que ter uma postura para isso, né? Então, uma base. E tem que ter essa mínimo de força para esticar e tem que manter, né, a flecha no alvo. E quando tiver estável no alvo, ele vai soltar essa flecha. Então, esse é um processo do yoga, né? A gente tem posturas no yoga. Você tem uma postura para você ficar estável, seja sentado para meditar, seja o arqueiro em pé. Esse processo de inspirar, expandir e soltar é o processo, né, do arco. E vai trazendo mais energia, né? Então, você vai concentrando a energia mental e a energia vital e física também. E aí, quando você estabilizar num ponto, que é a meditação, aí você solta a energia. Ou seja, quando eu quero manifestar isso, está claro que eu quero manifestar, aí a energia que você concentrou durante o pranayama, que já é uma meditação, mas é ainda um passo antes, né? Porque você está ainda com um certo movimento, pode ter mais elementos, né? E aí você solta, então, para a manifestação. Então, no Kriya Yoga, a gente tem também esse método, né? Para manifestar, seja manifestar autorrealização, espiritual iluminação ou qualquer outra coisa, pode ser material também. Você tem esse processo, né? Trabalhar o corpo físico para ele ter energia física para você ter vitalidade para aproveitar o que você vai manifestar, né? Ah, eu quero viajar para um lugar lá, fazer uma trilha, chega lá, para o Peru, aí chega lá nas montanhas do Peru, você não tem saúde para caminhar na trilha, né? Então, trabalhar o corpo físico para ter essa saúde e para suportar mais energia. Então, o pranayama é a técnica de respiração, são várias, de você potencializar, expandir essa energia e concentrar essa energia, ter um reservatório e isso já acalma a mente, né? A respiração a mente tá ligada ao processo de respiração. Os pensamentos, né? O fluxo que às vezes está acelerado tem a ver com o fluxo de respiração. Se a respiração está lenta e profunda e estável, a mente se torna estável também. Então, o processo de meditação ele acontece mais naturalmente depois do pranayama. Então, são duas funções, né? Ter mais energia e, ao mesmo tempo, preparar para a meditação. Uhum.
Vamos fazer. Então, busca uma postura alinhada, sentado. Se você tiver, talvez, deitado, senta. Alinha a coluna, não precisa estar totalmente, né, reta, porque a coluna não é reta, mas alinhado verticalmente. Pode se apoiar na cadeira ou na parede. Traz a atenção para todo o seu corpo. Pressiona um pouquinho os isquios, os ossinhos de sentar contra o assento, o lugar que você está sentado, crescendo a coluna. Expande um pouquinho o peito, para frente e para cima, os ombros um pouquinho para trás e relaxados para baixo. O queixo ligeiramente um pouquinho para baixo e para trás, alinhando o peso da cabeça com o eixo da coluna. E como se você empurrasse o topo da cabeça em direção ao céu, alongando a cervical e relaxa nesse alinhamento. Busca manter esse alinhamento com o mínimo de esforço. E observa todo o seu corpo, desde os pés até o topo da cabeça. E o fluxo da respiração. Você vai respirar pelo nariz. Inspira pelo nariz e expira também pelo nariz. Leva a atenção lá para a região do umbigo. Se você não tem muita prática de respiração, você pode levar até a mão, uma das mãos na frente do umbigo, para você perceber o movimento. Então você vai inspirar como se fosse empurrar a sua mão com o umbigo. O abdômen infla, expande, vai empurrando. Inspira o máximo confortável, primeiramente com esse movimento do abdômen. Expira, a barriga vai murchando, como se fosse um balão que vai saindo ar e vai murchando. Pode trazer no final da expiração o umbigo um pouquinho para dentro, como se fosse empurrar o umbigo em direção à coluna. Solta todo o ar. Inspira, o umbigo vai para frente. Vai expandindo o máximo que conseguir esse movimento da barriga lá para frente. Lento e suave. Quanto mais você demorar, melhor. Sem fazer muito esforço. Solta o ar, relaxa o abdômen. No final da respiração, contrai um pouquinho, o umbigo para dentro, solta todo o ar. Mantém respiração lenta, profunda, suave, no máximo confortável. Sente e imagina que você está respirando a partir da fonte. O topo da sua cabeça, nesse canal, nesse trajeto que a gente fez na meditação inicial, até a fonte. Imagina que ele mantém essa conexão. E você inspira, entra o ar pelas narinas, mas também entra essa energia pelo topo da cabeça, pelas pernas, a energia da terra, preenchendo todo o seu corpo, na expiração expandindo. Agora, você vai expandir no movimento completo. Se você não tiver muita prática, uma das mãos pode vir na região do peito. Então, você vai começar inspirando, expandindo o abdômen, expandir o máximo, depois começa a expandir a região das costelas e o peito. No final da inspiração, o ombro vai elevar um pouquinho. Expira, relaxa o peito, costelas, o abdômen, solta todo o ar. No final da expiração, pode contrair um pouquinho, trazer o umbigo para dentro, solta todo o ar. Inspira, o abdômen vai expandindo. Depois a região das costelas e o peito. Vai um pouquinho para frente e acima no final da inspiração. Expira, relaxa o peito, costelas, abdômen. Solta todo o ar. No final, recolhe um pouquinho o abdômen para dentro. Inspira, expande abdômen, costelas e peito. Expira, relaxa peito, região das costelas, abdômen. Inspira, abdômen, costelas e peito. Dentro do seu ritmo. Sem muito esforço, mas tentando fazer o mais lento e profundo. Solta. Mantém o fluxo respiratório. E agora a gente vai agregar um elemento que você vai contar o tempo da sua inspiração e vai reproduzir a sua expiração no mesmo tempo.
Não tem um tempo ideal, cada um vai fazer dentro da sua capacidade respiratória e não tem um ritmo, você conta no ritmo que for, pode ser segundos ou pode ser um ritmo mais rápido, mas desde que você mantenha o mesmo ritmo da contagem e você contou, então começou a inspirar, conta mentalmente, um, dois, três, quatro. Expiração você vai fazer em quatro também. Então, inspiração e expiração no mesmo tempo. Encontra o tempo ideal para você. E você vai respirando e percebendo qual o tempo ideal e confortável da sua inspiração máxima, sem muito esforço, e aí reproduz a expiração no mesmo tempo, inspirando completamente e expirando completamente. Mantém o fluxo da respiração, a contagem, coluna alinhada, queixo um pouquinho para baixo e para trás, para não. Se você ficar com a cabeça muito para baixo, muito para trás, corta um pouco o fluxo de energia para a cabeça. Então, mantém alinhado. Então, você pode se manter de olho fechado, que agora a gente vai fazer a nossa manifestação a partir da meditação do Theta Healing, agradecendo já Havaiana Stable e todos os mestres também do yoga, por toda essa sabedoria no dia de hoje. Então, a gente vai novamente fazer a meditação. Agora a gente vai fazer na forma da expansão, que é uma outra forma da gente fazer essa mesma meditação. Então, imagina a cadeira que você está sentada, sentado, imagina os seus átomos, as suas moléculas, do seu próprio corpo se movendo, e aí se conectando com os átomos e moléculas da cadeira, se percebendo enquanto um, porque no fundo tudo é feito dos átomos da fonte, os átomos de amor incondicional. Então, expandindo e unificando a sua percepção com essa cadeira, expandindo e unificando com todo o espaço ao seu redor.
Seus átomos, moléculas, são um com todo o espaço ao seu redor. Podendo agora expandir e unificar a sua consciência com toda a sua vizinhança, toda a cidade, toda a natureza, todas as flores, as árvores, todos os seres, toda a terra, expandindo e unificando com os oceanos, com os rios, se tornando um, com a terra, com essa linda esfera azul de tanta vida, de tanta nutrição, expandindo e unificando a sua consciência agora com a atmosfera da terra e com o sol, com o sistema solar. Você é parte de toda essa criação, expandindo e unificando com diferentes estrelas, galáxias e constelações, se tornando um e gentilmente se tornando um, com toda a beleza do universo, da criação, se expandindo e unificando com camadas de luz, com uma camada de luz dourada, com a consciência dos mestres ascensos, de todos esses mestres que trazem essas sabedorias, expandindo e unificando com a camada gelatinosa das leis, com todas essas cores que tem essa camada, com todas as geometrias sagradas, expandindo e unificando com uma névoa rosa pink, que é a lei da compaixão, se tornando um com a lei da compaixão, hum, sabendo que você sempre foi, sempre é e sempre será muito amado, expandindo e unificando com a luz branca perolada, cintilante, branca, 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 com esse portal de luz perolado, muito brilhante, expandindo e unificando cada vez mais com a luz branca perolada e afirmando para si mesmo: eu sou sempre parte da fonte criadora de tudo que é. Sou sempre parte do amor incondicional. Eu sou parte essencial da criação. Hum. E eu sou muito amada, muito amado. Hum. Eu estou no lugar certo e na hora certa. Hum. E a fonte me acompanha em cada passo que eu dou, podendo perceber, sentir que cada um dos seus átomos, cada uma das suas células reverbera essa luz branca, brilhante, a energia da pura luz da fonte, a criação, a origem de tudo e de todos. E essa energia amorosa, criativa, da qual você é parte, é justamente nessa energia e com essa energia que a gente vai manifestar, que a gente chama de estar em um estado de onda teta. Então, primeiro vamos agradecer a fonte, porque potencializa muito as nossas manifestações, a gratidão. Mentalmente, mantendo seus olhos fechados, pensando em três coisas às quais você é grato na sua vida.
Então, quando você traz essa gratidão, você pode trazer junto da gratidão um porquê. Sou grata ao sol por me trazer calor, vida, possibilidade de viver, de se nutrir. Então, vai vendo quais são três coisas pelas quais você é grata. Sou grata pelo meu companheiro, pela parceria de vida, pelo amor, pelo companheirismo. Então, não somente você traz o que você é grato, mas o porquê que você é grato por aquilo. Eu sou grata imensamente ao amor da fonte em cada uma das nossas células. Grata por ser movida pelo amor incondicional. Sentindo esse calorzinho que dá das suas gratidões. Uhum. Por tudo que você já tem, por tudo que você já é, tudo que você já foi e tudo que você está se tornando. E essa gratidão pode permitir sentir um amorzinho no seu coração, como se fosse uma flor que se abre de gratidão no seu coração. Sou grata aos meus amigos pelo suporte, por caminharmos juntos. Uhum. Sou grata aos meus alunos por compartilharem esse tempo divino, os propósitos de alma para a Terra. Uhum. Maravilha. E aí agora a gente vai mais alto e profundo nessa luz branca perolada. Uhum. E a gente vai comandar fonte criadora de tudo que é. É comandado ou requisitado, que eu já tenho todas essas manifestações escritas nessa lista ou nesse caderno, da melhor, mais elevada, mais fácil e mais amorosa maneira. Grato, está feito, está feito, está feito. Me mostre. Hum. E aí, primeiro você vai sentir qual é a sensação da sua manifestação, disso que você está manifestando, desses itens. Pode ir passando por alguns deles. Qual é a sensação de que isso já aconteceu? Quando isso já acontece? E você pode também visualizar isso já estando na sua vida agora. Hum. Lembrando que nessa onda cerebral que a gente está, que é a onda teta, isso potencializa as nossas manifestações em 80 a 90%. Como se a gente falasse para a fonte, fonte, sou feliz e sou grata por isso já estar na minha vida agora. Vai vendo que emoção que tem. Por todas essas manifestações desse caderno já terem acontecido. Da melhor, mais elevada, mais fácil e mais amorosa maneira. Gratidão, gratidão. Se tivesse um cheiro,
a sua manifestação, que cheiro teria? Se tivesse um som, se tivesse um sabor, qual seria? Se tivesse uma cor, qual seria? Hum, Pode ir desfrutando. E aí, se você quiser, você pode visualizar nessa energia branca perolada da fonte, essa linda pirâmide, que é a sua pirâmide de manifestação. Você entra dentro dela e o topo dela é aberto. Você pode sentar e parte do seu corpo está para fora nessa pirâmide. Aí na luz branca perolada, na energia da fonte criadora. E essa pirâmide ela envia uma energia concentrada para as pessoas que estão conectadas com essa manifestação. Para as pessoas, para as situações. E você vai encaminhando então essa energia da sua pirâmide, da sua manifestação, para todas as pessoas indo de encontro, para quem precisa chegar, se conectar, para todas as possibilidades no universo. Todos os convites, para todas as sincronicidades. Se conectando de volta a você, então essa energia vai até onde precisa, as pessoas, as situações, eventos. Isso é trazido de volta até você, deixando esse rastro de luz, de conexão. Ou seja, atraindo as circunstâncias perfeitas, as sincronicidades perfeitas. Abençoado pelo pó de pirlim-pim-pim da fonte, pelo melhor e mais elevado, mais fácil e mais amoroso. Então, trazendo de volta essa energia para você, integrando isso em todo o seu ser. E aí, você pode novamente ali no sétimo plano imaginar, sentir mais uma vez toda a sua energia de manifestação, todos esses sonhos já realizados. E aí você visualiza a si mesmo lá do alto, a sua vida lá embaixo, numa bolha, uma linda bolha de luz, uma linda esfera de luz. Você vai encaminhando essa energia manifestada para dentro dessa bolha, que traz as transformações necessárias para agora, que traz tudo o que você precisa para suas manifestações. E que preenche a sua vida dessa energia divina, como se ficasse até palpável para você as suas manifestações. Podendo tomar uma respiração profunda, dando um sorriso com o coração, sabendo que já está tudo encaminhado, já está tudo aqui agora.
se conectando novamente com a energia branca perolada, de luz da fonte, recebendo um enxágue por todo o seu corpo, por todo o seu ser. Uma cachoeira de luz e amor. E agradecendo a fonte por essa meditação de manifestação, por todas essas manifestações. Havaiana Stable, todos os mestres. Cada um que chegou aqui hoje. Agradecemos, fonte, por esse encontro. É requisitado que a gente desfrute de uma profunda e maravilhosa noite de sono. A fonte pode trazer sinais também para a gente sobre as nossas manifestações, confirmando as nossas manifestações. Lembrando também a fonte que todas as nossas manifestações são preenchidas pelo pó de pirlim-pim-pim da fonte, com preenchimento das lacunas, com o melhor e mais elevado. Surpreenda-nos positivamente, fonte, com o melhor do que os nossos melhores sonhos. E que a gente possa, então, integrar tudo isso numa linda, profunda, restauradora, aconchegante noite de sono. Gratidão. Pode abrir seus olhos. Ei. Bem-vindos de volta. Gratidão por estarem aqui com a gente. Hum. Vamos tirar uma foto, já que estamos com tanta gente aqui. Quem quiser abrir sua câmera para a gente tirar uma fotinho. E a gente segue aqui nos propósitos de alma, né? Eu no Teta Healing, Maitreya no Kriya Yoga. E nós dois também juntos nesses que eu manifestei alma gêmea de tempo divino, ou seja, que compartilha propósitos de alma. Então a gente compartilha, né, esses propósitos juntos, assim. E estamos muito felizes de vocês todos terem recebido e atendido esse chamado de estarmos juntos. Então, continuem nos encontros da Alegria Compassiva. A gente pretende fazer um encontro por mês também, esse grupo de encontros. A gente sempre vai estar comunicando para vocês. Então, deixa eu tirar essa fotinha. Nossa, vou ter que tirar em dois shots. Lá, 3, 2, 1, sorria. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu revelar a foto, né? Que hoje em dia a gente revela no Paint mesmo, print screen. Eu sou dessas old school, né? Que é tudo no Paint, as revelações. E aí a gente vai tirar mais uma só porque eu acho que tem uma segunda leva aqui na página 2. Então, 3, 2, 1, sorria. Hum, maravilha. Aí, quem tiver interesse, você pode acessar o nosso site www.alegriacompassiva.com. Lá tem bastante sobre o Theta Healing. O site do Maitreya vai ficar pronto também. Aí a gente compartilha com vocês. E alegrias, tá bom? Quem quiser, quem não conseguiu assistir inteiro, a gente manda a gravação lá para vocês. Gratidão, não queria mais voltar. A Priscila perguntou como você fala mesmo mais elevado. É que quando a gente fala o melhor e mais elevado, nem sempre é o mais fácil. Por isso que a gente acrescenta mais fácil e mais amoroso. Porque tinha isso muito no Teta Healing de falar melhor e mais elevado, mas nem sempre é o mais fácil. Então a gente acrescenta também mais fácil e mais amoroso. E a gente fica completo, tá bom? Corações aí para vocês. Muito grato, prazer estar junto com vocês. Esperamos uma próxima estarmos juntos.
Tchau, tchau.